Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar início ao seminário sobre os livros negros de Jung, né? Eu sei que eu já fiz alguns vídeos sobre os livros negros, mas esses vídeos tiveram um caráter de pré-eleção, ou seja, tiveram um caráter de explicação, de fundamentos sobre como a gente pode abordar os livros negros, né? Sem entrar nos livros negros. Nesses vídeos nós não entramos diretamente nos livros negros, apenas fizemos algumas considerações epistemológicas sobre como fazer essa abordagem. E aí eu expliquei o aspecto pré-paradigmático em que se encontra a leitura dos livros negros, né? Eu fiz algumas explicações de caráter geral sobre como construir uma epistemologia a partir dos livros negros e, de modo geral, também a importância clínica dos livros negros. Uma vez que a publicação dos livros negros vai ter uma repercussão no trabalho clínico do psicólogo junguiano e, consequentemente, o psicólogo junguiano está sendo convidado a repensar a sua prática clínica, né? E quem fala isso é o próprio Sonu Charazani. O próprio Sonu Charazani vai falar isso, que com a publicação dos livros negros e também, né, lá atrás, há uns 10 anos, com a publicação do livro vermelho, é necessário repensar a clínica, né? Então, estamos aqui para pensar a clínica e para repensar a clínica a partir daquilo que Jung deixou e a partir daquilo da nossa própria experiência, certo? Porque Jung também não era uma espécie de guru que falou das alturas e disse tudo e agora não cabe mais dizer nada, né? Não nos cabe mais dizer nada porque ele já falou tudo, né? Quando o próprio Jung não se colocou dessa forma, né? Nós também não estamos aqui simplesmente para repetir o que Jung falou, mas como se ele já tivesse dito tudo, né? Mas nós estamos aqui para dizer também. Nós estamos aqui para buscar uma própria experiência, que é uma experiência pessoal que, no fundo, vai ser a única experiência que vai valer para mim e para você, né? A única experiência que de fato vai funcionar, que de fato vai valer. Por quê? Porque o material do Jung é um material riquíssimo, mas é o trabalho dele e é o material dele, né? Ah, eu estou em busca do meu material e eu convido você também a ingressar em busca do seu próprio material, que, acredite, pode ser um material tão rico quanto o material do próprio Jung, caso você se dedique a buscá-lo, né? Todos nós temos um tesouro na nossa própria alma, que é um tesouro difícil de ser encontrado, mas que pode ser encontrado, né? Para mim está muito claro que a psicologia de Jung tem essa vocação de fazer com que cada um se torne não Jung, mas se torne apenas e simplesmente si mesmo, né? E grande parte do nosso adoecimento se deve ao fato de nós não estarmos conseguindo ser quem nós somos, né? Se somente aquilo que nós somos pode nos curar, nós estamos adoecendo porque estamos falhando no papel de ser quem nós somos. E eu estou aqui com o volume 2 livros negros, certo? Fazer um ACMRzinho. Tá aqui, gente. Eu chego e fico, sabe, arrepiado, né? Tá aqui. Interessante que meus pacientes, quando eles fazem o trabalho de imaginação ativa e esse seminário, mini curso seminário, né? Eu prefiro chamar de seminário porque esse seminário distribui sementes, né? Esse seminário é um seminário sobre a imaginação ativa dos livros negros de Jung e como trabalhar na prática clínica. Eu prometi
fazer 2 estudos de casos clínicos, mas eu vou fazer 3. Por quê? Porque já tenho outro paciente meu que está bem avançado também na imaginação ativa. Então, eu vou fazer 3 vídeos para cada um desses casos clínicos, mas vou primeiro, por meio de 5, 6, 7 vídeos, no mínimo, trabalhar um pouco cada obra, cada volume dos livros negros, certo? Então tá aqui. E, bom, gente, o primeiro tema que me chama a atenção dos livros negros e que eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, né? Por quê? Porque essa parte aqui que eu vou trazer já é uma parte que estava no livro vermelho, né? É uma parte que já é relativamente conhecida e que a editora Vozes publicou esse trechinho, fez esse trechinho circular nas redes sociais como uma forma de divulgação da obra, né? Nós vamos trabalhar esse trechinho, mas nós vamos um pouco além. Nós vamos para outros trechos do livro negro do Jung, tá certo? Então, que trecho é esse? Bom, é um trecho que já coloca a questão existencial e a questão epistemológica dos livros negros em perspectiva, que é a perda da alma. A perda da alma seguida pelo seu reencontro, certo? E a gente vai aprofundar isso aqui. Bom, no livro 2 dos livros negros, na página 149, datado do dia 12 de novembro até o dia 29 de dezembro de 1913, ou seja, o mesmo ano em que Jung começou com seu experimento mais difícil, que foi o seu experimento de imaginação ativa, um ano depois dele ter rompido com Freud, certo? Jung escreve, anota no seu caderno: minha alma, onde estás? Tu me escutas? Eu falo e clamo a ti. Estás aqui? Eu voltei. Estou novamente aqui. Eu sacudi de meus pés o pó de todos os países e vim até a ti. Estou contigo. Após muitos anos de longa peregrinação, voltei novamente a ti. Devo contar-te tudo o que vi, vivenciei, absorvi em mim? Ou não queres ouvir nada de todo aquele turbilhão da vida e do mundo? Mas uma coisa precisas saber, uma coisa eu aprendi: que a gente deve viver esta vida. Esta vida é o caminho dia muito procurado para o inconcebível que nós chamamos divino. Não existe outro caminho. Todos os outros caminhos são trilhas enganosas. Eu encontrei o caminho certo. Ele me conduziu a ti, a minha alma. Eu volto retemperado e purificado. Tu ainda me conheces? Quanto tempo durou a separação? Tudo ficou tão diferente. E como te encontrei? Maravilhosa foi minha viagem. Com que palavras devo descrever-te? Por que trilhas emaranhadas uma boa estrela me conduziu a ti? Bom, gente, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista clínico, Jung já está lançando, nesse parágrafo, o seu próprio método, quando ele se pergunta como eu devo descrever-te, né? Porque a epistemologia de Jung parte de uma fenomenologia empírica. O que é que isso significa? Significa que o conhecimento científico, o conhecimento do observável, o conhecimento daquilo que a gente pode observar, descrever em termos de fenômenos, agrupando grandes conjuntos de fenômenos, grandes grupos de fenômenos, e adequá-los em torno de sentido, estabelecer uma narrativa para essa experiência e confessar essa experiência, é o método de Jung, é o método clínico de Jung, né? Claro que é o método de produção de sentido na clínica de Jung. Quando esta atitude epistemológica, essa atitude científica se encontra com o paciente, nós temos o estabelecimento do método dialético. Por quê? Porque o paciente vai, em sua subjetividade, realizar algo muito semelhante ao que o próprio terapeuta também tende a realizar, né?
Nós podemos chamar o método de Jung de método dialético. Eu também acho muito legal chamá-lo de fantasia criativa. Naquele momento em que o paciente e o terapeuta estão fantasiando juntos, estão criando uma sincronicidade juntos, uma sincronicidade que parte de um encontro de psiques subjetivas da história de cada uma e da grande psique objetiva, ou seja, da psique coletiva. Né? E esse tema da alma, gente, a perda da alma, é um tema que o Jung vai colocar no Homem e seus Símbolos, certo? Como uma grande característica, um grande traço do sofrimento do homem contemporâneo. E a gente vai perceber isso na própria narrativa da cultura de massa, do cinema, da literatura atual, né? Como, por exemplo, os zumbis, né? O mito do vampiro. O que é o zumbi? O zumbi é a pessoa que morreu, mas que continua fazendo tudo que ele faria se estivesse vivo, só que sem alma. Né? Continua caminhando, continua, enfim. E às vezes, não é querendo falar mal das pessoas, não, mas às vezes parece que é isso mesmo. Né? O filósofo Descartes, ele anotou uma vez que quando ele saía para passear, via as pessoas caminhando, mais ou menos ele percebia que era como se fossem máquinas agindo, pessoas que na sua organicidade estavam inseridas em um processo maquinal, em um processo, em um mecanismo universal que gera essas pessoas, né? E pessoas sem consciência, pessoas com baixo nível de consciência. Para a gente poder falar um pouco sobre a alma, né, é necessário a gente entender o que é a alma em Jung. Não é? E a alma em Jung, por exemplo, já que a gente fala de psicologia, e aí o Jung tem um artigo que está nas obras completas dele chamado O Problema Fundamental da Psicologia Contemporânea, né? Que é justamente a psicologia com alma ou a psicologia sem alma. A psicologia, a psi da psicologia, a psique da psicologia, a gente pode associar o psiquismo, ou seja, o fenômeno anímico, todo fenômeno anímico, com a realidade da alma, a realidade psíquica da alma. Bom, para Jung não. Né? E aí qual é o problema que surge? O problema que surge é que muita gente vai tomar psique ou psique como sinônimo de alma. Né? Eu estou aqui com um dicionário junguiano, só para mostrar, que é um dicionário raríssimo, desses que não se encontra para vender nem na estante virtual, caríssimo também, que eu passei semanas ou foi meses olhando para ver se tinha na estante virtual. No dia que colocaram, eu retirei no outro dia, né? Colocaram num dia, eu comprei no outro. É muito difícil encontrar, até na estante virtual. Foi publicado pela editora Vozes e pela editora Paulus. Você vê que duas grandes editoras se juntaram para publicar esta obra. Tá? E eu tenho aqui, somando os livros da Vozes com o livro da Paulus, aqui na clínica eu tenho mais de 100 livros na biblioteca da minha clínica, só da Vozes e da Paulus. Então é algo muito raro, as duas editoras se juntarem para publicar esse livro que está para lá de esgotado, não está sendo publicado e você não encontra nem na agente virtual. Aí você pega aqui, ó, o livro, aí você vai logo no começo, no verbete alma. Aí o que é que tem escrito aqui? Alma. O mesmo que psique. Bom, pessoal, essa definição está errada. Tá certo? Porque é um dicionário junguiano e esse dicionário junguiano pretende compor o léxico de Jung. Pretende fazer um estudo da terminologia dos termos e conceitos do Jung. E por que está errado?
Porque a psique, para Jung, tá certo? Tem a ver com a totalidade dos processos psicológicos. A psique em Jung é um fenômeno parcialmente aberto e parcialmente fechado. É um fenômeno paradoxal. A psique em Jung tem a ver com o somatório dos processos conscientes e dos processos inconscientes. Já a alma, e o Jung vai falar isso nos tipos psicológicos, já a alma tem a ver com a personalidade interna. Já a alma tem a ver com um complexo funcional. Já a alma tem a ver com uma atitude interna de lidar com os processos psicológicos e com uma possibilidade de dialogar com o próprio inconsciente. Então a gente percebe que existe uma diferença, existe uma distinção epistemológica entre alma e psique na clínica de Jung, feita pelo próprio Jung. A que isso nos conduz? A que isso nos leva? Bom, primeiro, a alma em Jung é um conceito científico. Por quê? Porque a gente pode observar. Por quê? Porque tende a se comportar como complexo. Complexo Jung, desde o seu famoso experimento com a associação de palavras, é algo que pode ser não apenas observado, como pode ser mensurado, como pode ser verificado, como pode ser medido, inclusive por meio de testes, inclusive por meio de aparelhos, né? A chamada permeabilidade psicogalvânica da pele, né? Um experimento que o tornou famoso internacionalmente, bem antes dele conhecer a psicanálise, bem antes dele conhecer Freud, tá certo? E que deu a Jung a sua atitude científica, né? E que depois ele vai falar que os complexos habitam o inconsciente individual e que podem ser constelados, que pode inclusive assumir o lugar do eu, que também por sua vez também é um complexo, tá? Então, essa possibilidade de ter um olhar clínico, de ter um olhar científico para a alma, é o que distingue Jung, por exemplo, da filosofia, é o que distingue Jung de Platão, de Aristóteles, de Kant, né? De Platão por quê? Porque o pessoal tende a dizer que Jung era platônico, e a princípio talvez a gente tenda a confundir as coisas, mas se você for olhar a alma em Platão, você vai ver a alma como imortal, a questão da imortalidade da alma, a questão da mente em psicose, a questão dos mistérios iniciáticos, do orfismo, que vai influenciar muito a filosofia da alma de Platão, tá? E o Fédon, o diálogo que o Sócrates fala de modo mais específico sobre a alma. E nada disso vai fazer sentido na prática clínica junguiana. Na prática clínica junguiana, a gente não vai falar de imortalidade da alma, a gente não vai falar sobre transmigração das almas, a gente não vai falar sobre o rio Letes, que é o rio que as almas bebiam para poder esquecer as suas vidas passadas, para poder encarnar novamente. A verdade em grego, a verdade para o grego, para o filósofo grego e para o grego, tem a ver com aletheia, ou seja, trazer à luz, né, aquilo que já estava esquecido. Esse A é privativo, então o letes era para esquecer, a aletheia era para relembrar. O encontro com a verdade tem a ver com a reminiscência, a memória, né? A memória é um fenômeno que vai entrar em cena na clínica enquanto processo psicológico básico, né? O mito vai entrar com certeza enquanto metáfora, enquanto possibilidade, enquanto anatomia comparada da alma, o método comparativo, o estudo das culturas, mas por um viés antropológico e não por um viés metafísico. Tá? E estar ciente de que nós temos uma alma empiricamente observável, que nós temos uma alma que pode ser ouvida, que pode ser analisada, que pode ser escutada, estar diante disso é também estar consciente de que nós podemos perder nossa alma, né? De que nós podemos esquecer nossa alma. E, na verdade, na maioria das vezes, nós esquecemos a nossa alma. Não é a alma que esquece de nós, somos nós que esquecemos dela.
Porque a alma está o tempo todo clamando para que a vida seja vivida. Para Jung, a alma o tempo todo clama para que a vida seja vivida. Tá? E a perda da alma, você pode, quando você vai estudar, por exemplo, as culturas indígenas, você vê que é muito comum e os índios temem muito o fenômeno da perda da alma. Tanto que quando índios perdem a sua alma, o pajé vai lá e faz uma série de rituais para que a alma volte, né? Às vezes a alma de um índio se perdeu na floresta, ou então se identificou com algum animal, ou ficou presa em uma árvore. É necessário trazer essa alma de volta, né? Você percebe isso. Quando Jung, justamente no volume 4 das suas obras completas, que ele vai falar do Freud, nos parágrafos, se eu não me engano, 482 e 434, ele vai falar também um pouco do xamanismo, da cura pelo imaginário, como o xamã, como o pajé vai realizar rituais para que a alma retorne à tribo, para que a alma retorne ao sujeito que perdeu sua alma. Na clínica de Jung, nós percebemos esse movimento do paciente que perdeu a alma e está precisando reencontrá-la. Então, aquilo que Jung viveu para começar a compor os seus livros negros tem muito a ver com aquilo que o paciente sofre, aquilo que eu sofro, aquilo que todos nós sofremos. A perda da alma, a impotência psíquica, cujo um dos sintomas, por exemplo, o próprio Jung também vai falar, quando ele vai ainda numa fase um pouco psicanalítica, ainda passando pelo movimento psicanalítico, ele vai se utilizar de uma expressão que até hoje é utilizado na psiquiatria e que é utilizado na própria clínica de Jung, que é abaixamento do nível mental. Porque quando não há consciência, quando não há atenção da consciência, a vida não se desenvolve. As coisas não vão bem. É como um barômetro que anuncia o mau tempo. E aí nós sentimos como se nós fôssemos de chumbo. A gente perde a vontade de realizar as coisas do dia a dia. A gente perde aquela motivação para viver. Aparecem sintomas de depressão, sintomas de abaixamento do nível de consciência. Porque a consciência para Jung, que é um fenômeno momentâneo de adaptação, necessita de uma certa tensão para poder existir, de uma certa tensão para poder sobreviver. Pensar dói, dói. Por quê? Porque você só consegue pensar se você estiver tenso. Ninguém consegue pensar relaxado. A consciência só vai existir nesse estado de tensão, de discriminação de opostos. E é no momento em que você começa a discriminar os opostos, é que você começa a surgir a consciência e a possibilidade de guiá-la, a possibilidade de direcioná-la por meio de uma atitude. O próprio fenômeno da consciência não existiria se ela não fosse já em si só uma distinção em relação ao inconsciente. Se ela não fosse um fenômeno em relação a uma realidade transfenomenal que é o inconsciente. Então, nós não podemos confundir alma com psique, porque são realidades psicológicas bem diferentes. E para Jung, o psíquico é tão real quanto o próprio corpo. A gente ainda tem uma mania, mesmo nós que trabalhamos com Jung, a gente ainda tem uma mania de achar que o corpóreo é mais real porque é físico em relação ao psíquico. Não. Para Jung, a psique é tão real quanto o próprio corpo. E a psique depende do corpo e o corpo depende da psique. E aí vai surgir, logo após essa definição de alma que eu construo a partir do próprio Jung, que é fundamental para o psicólogo trabalhar na clínica, vai surgir um termo que me soa muito estranho, que eu particularmente não gosto, né? Que é chamado os pós-jungianos. Né? Toda vez que eu uso esse termo pós-jungiano, eu sinto que eu estou ouvindo uma sinfonia e de repente um instrumento desafinou. Um instrumento tocou uma nota fora do tom. Né?
extrapolou o contraponto musical. Por quê? Não é que eu acho que não exista, ou porque eu estou falando mal, é porque eu não consigo entender como é que um psicólogo ou um pesquisador, um clínico, que ainda não foi superado, como é o Jung, que talvez um dia seja superado, né? Mas que ainda não foi superado. E uma psicologia que, se a gente for ver, é muito nova ainda, que ainda está sendo descoberta. Como é que essa psicologia, de repente, já se encontra num nível, num quadro epistemológico de pós, né? De pós-junguiano? Porque o pós, aquilo que vem depois, não é simplesmente aquilo que surgiu depois da pesquisa de Jung. Não é o pós, não é simplesmente aquilo que vem depois. O pós é aquilo que veio depois, integrou, compreendeu, assimilou e superou, né? E esse processo de superação da psicologia de Jung, a meu ver, não aconteceu. Isso não existe. Isso não aconteceu. Pode ser que aconteça um dia, pode. Pode ser que daqui a 100 anos, 200 anos, ou não sei quanto tempo, a psicologia de Jung ceda espaço a outros modelos ainda mais amplos de psicologia de entendimento. Mas no exato momento histórico que nós estamos vivendo, a meu ver, não faz sentido falar em psicologia pós-junguiana. E aí é muito comum entre os pós-junguianos tratar a alma, né, como se fosse uma metáfora, como se fosse apenas um símbolo, como se fosse uma ficção, mas uma ficção muito real. E isso sai daquilo que o próprio Jung colocou, que eu acabei de falar, que é a alma como uma realidade e não apenas como uma metáfora, que é a alma como algo que pode ser observado, que pode ser verificado, que pode ser estudado, que pode ser pesquisado, e não apenas a alma como uma ficção, por mais real que essa ficção seja, ou a alma como uma metáfora, por mais real que essa metáfora seja, ou a alma como símbolo, levando em consideração que a realidade que nos leva ao acesso do inconsciente é uma realidade simbólica. A alma busca uma atitude simbólica, mas reduzir a alma ao papel de símbolo de certo modo, negar a sua própria realidade psicológica. Eu sei que o psicológico se comunica por meio do símbolo, principalmente o inconsciente se comunica por meio do símbolo, mas a alma faz uma transição entre o inconsciente e a consciência. A alma é uma possibilidade de ter acesso ao inconsciente. E é muito importante que se demarque isso, que se compreenda isso. Nós podemos perder nossa alma e o tempo todo isso acontece. Na maioria das vezes eu diria que isso acontece, né? E aí eu faço um paralelo, por exemplo, com a teologia, né? A psicologia não é a teologia, mas a teologia traz algo que pode ajudar com a psicologia. A teologia católica, por exemplo. Muitos católicos, talvez por não estudarem o seu próprio catecismo, a sua própria doutrina, acham que nós temos uma alma imortal, uma alma eterna, de uma vez por todas, né? Acha que Deus criou a alma é eterna e a alma sempre será eterna. Quando o catecismo da igreja deixa muito claro que a nossa alma pode morrer. E a nossa alma, a nossa